Muito bem-vindos. Vamos começar mais uma live, as famosas lives de quarta-feira. E eu vou começar com uma mensagem hoje, antes de a gente responder as perguntas e interagir com as pessoas também. E a mensagem é: muitas vezes no caminho você precisa conferir se você está levando na tua mochila 3 elementos muito importantes, que é a fé, esperança e amor. Se você, como um jovem mestre, reconheceu que você tem fé, esperança e amor, não há motivo nenhum para você hesitar em dar o próximo passo. E isso é muito importante de ser relembrado, porque muitas pessoas, como diz Bert Hellinger, ficam acenando para o velho trem, sem perceber que o novo já estacionou na plataforma. Então, muitas vezes nós ficamos distraídos com coisas do passado, ficamos distraídos com problemas que são sintomas e a gente esquece de deslumbrar e de agarrar aquilo que é novo, aquilo que a vida tem para nós, aquilo que é do futuro, que é da vida. Então, não permita que o teu passado esteja no teu presente. Permita que ele seja esquecido. Permita que o velho trem se mova e se permita olhar para aquilo de novo que está chegando. Então eu repito a frase que eu falei bem no início. Você, quando se percebe um jovem mestre, você pode conferir e ver se na mochila que você carrega tem 3 elementos: a fé, a esperança e o amor. Se você tiver fé, tiver esperança e tiver amor, não há por que você paralisar na tua vida. Não há por que você não dar o próximo passo. Sejam bem-vindos, vão chegando os alunos, os não alunos, os futuros alunos. E eu já comecei falando uma mensagem aqui para vocês. E espero que chegue bem no coração de cada um. Espero que isso ressoe no coração de vocês, para que isso se torne depois fonte de luz, para que isso seja também um motivo de você ir para o futuro com mais entusiasmo. E entusiasmo significa estar cheio de Deus. Então, quando a gente vai para a vida com entusiasmo, cheio de Deus, a gente não consegue ficar olhando para o passado. Quem olha muito para o passado paralisa. Se você está olhando para o futuro, você fica em movimento. A prima colocou: adorei o cabelo e as palavras. Se na vida tudo muda, né? Vamos abraçar as mudanças também e amar a impermanência das coisas. E que a gente possa sempre então estar com o nosso coração no futuro, conectado com aquilo que a gente pode servir, conectado talvez com a nossa luz, com os nossos talentos, com aquilo de melhor que a gente tem para entregar para o outro. E aqui eu vou falar algo bem importante. Muitas pessoas se movem para o futuro esperando que o futuro lhes dê algo de bom. E isso é uma ilusão. Quero fazer vocês pensar. Muitas pessoas se movem para o futuro esperando que o futuro lhe dê algo de bom. Não, talvez não seja essa a melhor maneira de pensar a vida. Talvez a melhor maneira de pensar a vida é: o que eu posso fazer de bom para os outros no meu futuro? Tem uma frase que ficou tão boa que nem parece que fui eu que compus, que eu coloquei inclusive no caderno da Nexus, que é: ao invés de se perguntar qual é o sentido da vida, a gente pode experimentar qual o propósito a vida teria ao me manter vivo. Recentemente eu ouvi também um rabino falar algo muito interessante, que é: você só está vivo hoje porque Deus tem fé em você. Olha que frase forte. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, o coração bateu forte. Eu sabia que eu me deparei com algo importante. A gente muito fala também em nós termos fé em Deus, mas se você está vivo hoje é porque Deus tem fé em você. É porque Deus tem fé que você vai fazer valer a pena a vida que você recebeu, sem fazer nada para merecer.
E o que a gente faz quando a gente ganha um presente tão bom? A gente precisa honrar o doador. O presente da vida, eu estou me referindo, né? A gente precisa honrar o doador. Como a gente honra? Servindo, colocando isso a serviço da vida, fazendo algo bom com isso e demonstrando gratidão também por ter recebido esse presente. Então, esse entusiasmo que faz você se mover para o futuro com mais alegria, faz também o teu olho ficar brilhando. Como a gente reconhece se uma pessoa está presente no aqui e agora? Se uma pessoa tem entusiasmo e Deus no coração, seu olho está brilhando, se a pessoa está alegre e voltada para o futuro. Perceba que nessa postura, a gente não reclama, porque não faz o menor sentido. A gente simplesmente olha para a vida e a gente diz tudo é perfeito do jeito que é, porque as coisas são assim. E então, quando a gente se alegra com aquilo que é, a gente fica pronto para receber algo mais, não antes disso. Eu comecei bem rapidinho, tá? Já deu 7 minutos. Temos poucas pessoas ainda na live, então vamos fazer o seguinte. Enviem para 3 pessoas que vocês sentirem no coração que as palavras que vão ser ditas nessa live hoje, que essas 3 pessoas precisam ouvir. Então sente aí no teu coração, envia para 3 pessoas ou envia para mais pessoas. Porque às vezes o campo e a vida se manifesta também através de nós, através desses sinais e dessas mensagens, né? Então, vamos contribuir também. Retornando ao assunto, nós precisamos estar sempre nos movendo para a gente conquistar o nosso sucesso. Nós não podemos parar na vida. E para que a gente não pare, a gente não pode olhar para trás. Tem um motivo, né, quando você está dirigindo um carro, de o para-brisa ser muito maior do que o espelho retrovisor. A gente precisa estar sempre olhando para aquilo que está à frente. E com a postura de eu tenho algo para entregar. Não com a postura de a vida tem algo para mim. Vocês querem saber o segredo de encontrar o propósito? O propósito só se apresenta para as pessoas que desistiram de encontrar um propósito. Por que esse paradoxo, Ângelo? Porque se você desiste de encontrar um propósito para si, que muitas vezes é um desejo egoísta de sentir que há um propósito, mas no que isso serve ao outro? O que isso torna o mundo melhor? Agora, se você simplesmente se põe a serviço da vida em movimento, você vai perceber que você vai transbordar tanto essa gratidão que você tem pela vida no teu coração, a fé, a esperança e o amor, o entusiasmo, que as pessoas vão ser beneficiadas na tua presença. E a partir daí o teu coração vai se encher, você não tem claro se você tem um propósito ou não, mas você vai se sentir pleno. E essa plenitude significa estar completo, onde todos têm lugar. Isso é plenitude. E então nessa hora você vai simplesmente sentir, isso é bom, isso é certo. O Marcos colocou, a prosperidade se movimenta o tempo todo e não cola em quem está parado. Adorei a frase. Prosperidade não cola em quem está parado. Está em movimento o tempo todo. E esse movimento é um movimento centrado, o nosso movimento é um movimento centrado, porque nós precisamos estar em contato com o nosso valor pessoal, em contato com os nossos talentos e a nossa luz, cientes de que a gente tem algo para entregar para o mundo ali na frente. Porque a gente tem que fazer valer a pena a fé que Deus tem em nós. Então a gente tem que servir. E para servir, eu preciso estar com o foco no que eu tenho para entregar, não no que os outros têm para me entregar. Então o que eu percebo muitas vezes é que as pessoas às vezes vão para o mercado de trabalho ou até mesmo para o empreendedorismo numa postura de eu quero receber, eu quero ficar rico talvez, eu quero que isso aconteça comigo.
mas isso é uma postura de tomador, a postura de tomador diante da vida. E quando a gente vai para a vida na postura de tomador, é porque a gente ainda não fez a lição de casa. Então a gente precisa dar um passinho para trás. Trazer gratidão no teu coração pela vida que você recebeu, que você vai fazer valer a pena, e também a gratidão por todas as pessoas e por todos os acontecimentos que aconteceram contigo até então. Porque tudo isso compõe quem você é e também aquilo que você tem para entregar. Tá fazendo sentido para vocês? Comentem ali. Comentem aqui nos comentários, interajam. Só que na hora de fazer perguntas, vocês façam aqui no ícone onde tem uma interrogação. Porque senão as perguntas podem se perder nos comentários. Então, se você percebeu que você ficou sem resposta, faz a pergunta através da interrogação aqui. E nos comentários vocês contem se está fazendo sentido. A psicóloga Andréa Canello fez uma pergunta. Como conseguir vibrar na positividade? Quando a gente fala em positividade, em alegria, em vibrações mais elevadas, vamos dizer assim, às vezes a gente se conecta com algo que ainda não é de dentro do meu coração. O que eu estou querendo dizer? Talvez a gente precise despertar em nós um entusiasmo sereno. A gente precisa sentir antes que o nosso coração está cheio e pronto para transbordar. Então a gente vai ser positivo, naturalmente, sem precisar frases prontas para isso. Toda vez que você precisa parar e pensar para ser positivo, é porque isso ainda não é uma verdade para ti. Isso precisa ser natural. E o que eu diria para ter no coração para que a positividade se torne natural? Você precisa ter bastante fé que a vida foi feita para dar certo, e você precisa ter fé que as coisas são certas do jeito que são. Precisa estar em harmonia com a realidade. Então, quando você olha para o futuro e você diz, nossa, quanta oportunidade eu tenho, que bom, e percebe que não há motivo para reclamar, percebe que você é sortuda pelo fato de que Deus confiou a ti esse período de tempo que a gente chama de vida. E então a gente não tem como ser negativo diante disso, né? Tem um exercício que eu ensinei no Alquimia do Sucesso, um curso que a gente faz, que a gente fez, e o exercício é o seguinte: você imagina que o dinheiro se manifesta como se ele fosse uma pessoa na tua frente, e você sente ele. Na constelação fica muito mais fácil, a gente coloca um representante para o dinheiro, né? E um representante para a vida, se você quiser. Mas, para quem não está numa constelação, você pode imaginar e sentir. E você imagina que você fala em voz alta aquilo que você propõe, aquilo que você está pensando, e você pode perceber na hora o movimento que isso gera na energia do dinheiro, por exemplo, ou na energia da vida, por exemplo. Se você não perder do teu campo de visão isso, você sempre vai saber qual passo você vai dar. Sabe quem mais a gente precisa ter no campo de visão? Isso eu não costumo falar muito em live, eu falo mais nas aulas da pós. A gente precisa ter no campo de visão a morte também. Muito se falava na constelação desde a década de 90 o quão importante era a gente ver inclusive a morte não como uma inimiga, mas sim como uma força da natureza que faz parte da vida. E então, se você tem no campo de visão a morte, você sabe que você precisa fazer valer a pena o tempo que você tem, já que ninguém consegue escapar dela, né? Então você consegue viver melhor por saber que o teu tempo é limitado. Por saber que o teu tempo é escasso, você o aproveita melhor, você para de procrastinar e para de perder tempo. Fez sentido essa metáfora ou não?
Então é isso, né? A gente precisa também ser otimista, ser positivo, mas num sentido de eu estou sendo positivo porque eu tenho fé que a vida foi feita para dar certo, não porque alguém me disse que eu tenho que ser assim. E vão interagindo nos comentários, tá? Para eu saber que tá chegando ali. E enviem para 3 pessoas porque a gente ainda não chegou a 100 pessoas na live de hoje, tá? Então eu vou ler aqui umas perguntas que fizeram na caixinha ali nos stories que eu fiz antes. Vamos começar. Primeira pergunta: me encontrar profissionalmente. Então, muitas perguntas hoje estão relacionadas ao profissional, tá? Então, me encontrar profissionalmente. Muito do que eu já falei se encaixa para essa pergunta também. E várias outras perguntas nesse sentido. Então, o que a gente precisa fazer para sentir que se encontrou? Talvez desistir de encontrar um propósito e se mover para entregar algo, para ajudar e não para receber. E na verdade, você só vai se encontrar se você se mantiver caminhando. Não dá para esperar você estar pronta para começar um projeto, porque a gente aprende a nadar dentro da água. Não dá para você esperar as condições ideais para que você comece, porque não vai ter condições ideais. Isso é uma desculpa para que a gente não se mova. A gente precisa amar a imperfeição da vida. Inclusive é por isso que estamos vivos, né? Se fôssemos perfeitos, nem vivos estaríamos. Então, como me encontrar na profissão? Talvez a pergunta real não seja essa. Na profissão não é um lugar para a gente se encontrar. A profissão é um lugar para pessoas que já se encontraram se colocarem a serviço. Vou explicar isso de outra forma, dando um exemplo. Muitas pessoas ainda não encontraram o seu lugar no mundo, talvez porque estão emaranhados com algum excluído na família e não têm consciência disso. Talvez porque tem um irmão não nascido e a pessoa sente que não está no seu lugar porque está no lugar desse irmão. Isso faz com que a pessoa sinta que não tem um lugar, sinta que em nenhum lugar estou encaixado. Então essa pessoa vai para o mundo do trabalho para que o trabalho dê a ela essa sensação de estar completo que ela não conseguiu antes do trabalho. Ou no relacionamento. Às vezes as pessoas se movem para o relacionamento para que a outra pessoa complete aquele vazio. Ou para que a outra pessoa dê para ela aquilo que ela sente que precisa. Mas não é no relacionamento e não é no trabalho que ela vai encontrar isso. Você precisa então encontrar dentro do teu coração o teu lugar no mundo, encontrar o teu valor pessoal, sentir que você tem algo de muito valioso ali no teu coração, você precisa levar isso para o mundo precisa disso, as pessoas precisam, e então você vai se mover para o teu relacionamento completo. Você não vai porque você está carente, você vai porque é divertido dividir a tua alegria com alguém que também veio alegre. Fez sentido? Então a gente não pode despejar no trabalho nossas carências e dores que nós precisamos resolver. Nós não podemos despejar no relacionamento, na outra pessoa, no outro sacristão, uma carência que a gente precisa resolver no nosso coração. Então primeiro a gente faz esse movimento, depois a gente se move para servir. Informações novas? Para muitos, será? Adriana colocou, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Eu falei que nessas lives tem umas coisas que são valiosas, tá? Tem coisas de curso aqui na live. As nossas lives nunca são só lives, né? É uma aula de constelação também sobre a vida. E é por isso que eu falei para vocês antes, né? Às vezes as pessoas precisam ouvir isso, e ouvindo isso elas conseguem girar uma chave no coração
que pode mudar, que pode realmente mudar a postura diante da vida. E isso vai mudar todos os resultados depois. O Leandro perguntou: seria se encontrar consigo mesmo para depois o futuro acontecer da melhor forma? Eu diria que primeiro a gente precisa saber o nosso lugar no mundo, e isso acontece primeiro na minha família de origem, né? Então, se eu estou no meu lugar de filho, de pequeno diante dos meus pais, eu tenho a força para depois no mundo ser grande. Se eu sou pequeno diante de quem é grande, eu posso ser grande depois, na hora de eu ir para o mundo. Então, primeiro eu preciso saber o meu lugar lá na minha origem. Diante dos meus pais, eu sou pequeno. Diante dos meus irmãos mais velhos, eu sou o menor. Diante dos meus irmãos mais novos, eu sou o maior. Eu preciso saber o meu lugar no coração em relação às pessoas, para depois eu saber o meu valor pessoal. Aí eu me encontro nesse sentido, né? Então eu olho para mim mesmo e eu me aceito e eu sei que tenho algo de valioso aqui. E aí depois eu vou para transbordar. Fez sentido, Leandro? Fez sentido para os outros também, né? Eu gosto quando vocês comentam, tá? Porque daí eu sei como é que tá chegando aí. E isso me faz sentir mais entusiasmo de entregar ainda mais conteúdo quando eu vejo que faz sentido, tá? Patrícia, queria muito participar de uma constelação gratuita. Patrícia, isso é uma postura de tomador, tá? A gente sabe que a lei do equilíbrio é exercida para que a gente consiga usufruir daquilo que a gente recebeu. Então, essas lives são muito valiosas. E isso é um conteúdo que eu estou disponibilizando de forma gratuita. Então, valoriza isso. Talvez você não tenha visto o real valor que isso tem, tá? Agora, confia no teu poder de poder equilibrar, de ser justa, né? Senão vai ser difícil o dinheiro se conectar, tá? Ariane, uau, muito sentido, muito sentido. Vamos para a próxima pergunta. Saber por onde seguir na vida profissional para melhor vida financeira. Acho que essa pergunta eu já respondi, né? Então, saber como se encontrar no profissional para ter melhor sucesso financeiro. Como eu falei de dinheiro ali no comentário anterior e agora nessa pergunta tem a ver também, eu diria assim, a energia do dinheiro é uma energia que se conecta com quem se conecta com a vida. Então, quanto mais na vida você está olhando para o futuro, mais fácil o dinheiro vai se conectar contigo. Quanto mais na postura de o que eu posso contribuir para as pessoas, mais o dinheiro vai se conectar comigo. E quanto melhor a nossa habilidade de se conectar com as pessoas também, de fazer amizades, de olhar no olho, de se comunicar, também mais o dinheiro vai fluir para nós. Mas então, primeiro eu vou para profissional para servir, né? E então depois, como uma consequência natural do equilíbrio, o dinheiro vai vir a mim. E quando ele vier, ele vai querer servir a mim através de um propósito que eu dou para ele. Que propósito eu posso dar para o dinheiro? Colocar ele a serviço da vida novamente, de coisas que promovem a vida. O dinheiro tem duas energias, tá? A primeira é confiança, porque o dinheiro só é valioso porque as pessoas confiam que ele é. Então, confiança. Eu preciso ser uma pessoa de confiança para o dinheiro se conectar comigo. E também confiar em mim mesmo, no outro, na bondade das pessoas, na vida, em Deus. E eu também preciso ser justo. Confiança é a energia feminina e justiça é a energia masculina. E para ser justo, eu preciso sempre querer equilibrar. Então, ao invés de eu querer que o outro me dê, eu penso que eu tenho para entregar para o outro, para então se fazer justiça.
o dinheiro só fica com quem tem bastante justiça no coração. Fez sentido? Su perguntou: ver como estamos no coração de alguém não seria esperar dos outros mais do que de nós mesmos? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Ver como estamos no coração de alguém não seria esperar dos outros mais do que de nós mesmos? Acho que eu não entendi tua pergunta, tá? Ver como estamos no coração de alguém, eu não sei por que alguém faria isso. É uma forma de egoísmo, né? Ver como é que a gente estaria no coração da outra pessoa. O foco tá mais no passado do que no futuro, mas não ficou claro para mim tua pergunta, tá? Próxima. Uma pessoa que está assistindo comigo pediu para perguntar porque às vezes ela sente vontade de desistir da vida. Essa pessoa, como diz Freud, depois Jung, depois Bert também trouxe esse conhecimento, muitas pessoas sentem um impulso de morte. É quando a pessoa não está em movimento de vida. Muitas vezes isso acontece porque essa pessoa está profundamente conectada com alguém que já partiu. E é como se essa pessoa inconscientemente quisesse seguir alguém para o outro lado. E aí, naturalmente, é óbvio que quem não está em movimento de vida, o dinheiro vai se afastar assim, a saúde começa a dar problema, como uma forma do corpo avisar: presta mais atenção em mim e coloca os pés na vida. As pessoas e os relacionamentos começam a ter atrito, muitos começam a se afastar. Então, tudo isso, esses problemas, esse pacote de problemas que chega para quem não está em movimento de vida, é uma forma de fazer a pessoa aprender, se ligar e decidir mudar isso no coração. Mas, exatamente, especificamente para cada pessoa, no caso ali, né, de quem perguntou, tu precisaria fazer uma constelação para saber exatamente o que você precisa fazer para conseguir mudar esse movimento no teu coração. As respostas que eu estou dando aqui são mais amplas, tá? São mais genéricas para fazer sentido, né, para todo mundo que está assistindo. Vamos lá. Flávio, hoje aqui em Sorriso, Mato Grosso, chegando de uma forma leve, com muito sentido. Boa, Flávio. Quando vai ter constelação em Passo Fundo? E aí, como é que eu digo, como é que eu falo isso? Estamos em 100 pessoas na live. Ó, nós tivemos grupo no dia 4, agora que passou, e muita gente ficou de fora porque nós temos uma limitação de espaço físico, né, para receber todo mundo. Então a gente vai fazer um grupo agora no dia 15 do 10, terça-feira na semana que vem. Só que como tinha muita gente na lista de espera, a gente já tá com 35 pessoas e eu não divulguei, eu não postei no Instagram, não postei no grupo, quem tá no grupo. E eu não pretendo postar, porque a gente não vai dar conta de receber todo mundo que quer estar conosco. Só que tem vagas ainda, né? Tem 15 vagas para participar, não tem vaga para constelar. Então eu tô falando aqui na live, então quem tá aqui na live sabe que dia 15 tem grupo. Me chama para reservar a vaga, porque provavelmente eu não vou postar, tá? Benefício de quem tá na live ao vivo, olha só presente para vocês. Quem puder, claro, né? Então, respondendo de novo, só para reforçar, dia 15, terça-feira, às 19 horas, no Hotel Vila Vergueiro. O investimento para participar é simbólico, é R$50. Aqui a Andressa falou também, só de Passo Fundo aguardando. A Sinandra perguntou: a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, Sinandra. Andressa: tento ser justa, aceitar certas coisas, mas quando percebo estou fazendo ao contrário.
aceitar. Muitas vezes, Andressa, não só você, mas todos nós, a gente sabe o que precisa ser feito, a gente sabe o que precisa fazer, em postura especialmente, e na hora da prática a gente às vezes resbala. A gente sabe, por exemplo, que a vida não tolera exclusões, mas vez ou outra a gente se pega julgando as pessoas como se a gente fosse melhor. A gente não é melhor, a gente só é diferente do outro. A gente só tem valores diferentes talvez, mas o outro é igualmente válido. Se Deus disse que ele merece estar vivo, quem somos nós? Então, como é que a gente faz para conseguir trazer isso na prática, algo que a gente sabe na teoria? Nós precisamos nos conectar de uma maneira mais profunda com as coisas. Nós precisamos olhar para além das aparências e perceber uma força maior que conduz a todos. Quando eu me entrego para essa força maior, seria algo como confiar na vida, se jogar em um rio de forte correnteza, ou permitir que a vida te conduza. Então você abre mão de estar certa, você abre mão de querer desejar para si algo além do que aquilo que a vida deseja para ti. E aí você percebe que vai ficar muito mais fácil, muito mais leve também. E não se olhe com cobrança porque você não está dando conta de fazer o que você sabe que precisa fazer. Se olhe com carinho, porque talvez essa seja a tua forma inconsciente de incluir alguém que fez isso antes de ti, na tua família. Muitas vezes, quando a gente repete o destino de alguém, vou aproveitar o gancho, na família, o comportamento de alguém, a gente quer mudar e não consegue. E quanto mais a gente briga com a gente mesmo, mais fica difícil mudar. Ouça esse conceito com muito coração. Quanto mais a gente quer se livrar de algo, mais a gente fica preso. Quanto mais amor e respeito há, mais liberdade começa a acontecer. Então você precisa se amar na tua imperfeição, de não conseguir ser justa o tempo todo, de não conseguir aceitar o tempo todo. E a partir desse olhar com amor para você mesmo, você consegue respeitar também as outras pessoas. Talvez a gente não consiga amar o próximo se antes a gente não ama a si mesmo. Me lembrei de uma frase de Jesus: amar o próximo como a si mesmo. E se eu não amo a mim mesmo, como é que eu vou amar o próximo, né? Reflitam. Ju, meu filho tem o nome do bisavô. O que isso pode influenciar na vida dele? Eu também tenho o nome do meu bisavô. É uma bênção. Às vezes, Ju, ouça com o coração, não é para todos. Às vezes, quando a gente herda o nome de alguém, a gente fica mais propenso a repetir o destino daquela pessoa. O que a gente precisa fazer então para não repetir naquilo que foi ruim e repetir apenas naquilo que foi bom? A gente precisa ter um lugar de muita honra no nosso coração e gratidão para a pessoa que nos presenteou com o nome, para o bisavô. Então, o bisavô do teu filho vai ser como se fosse um padrinho de alma para ele. Alguém que abençoa para que ele possa fazer diferente de uma forma mais leve. Eu falo fazer diferente porque nossos bisavós, pelo menos a maioria de nós, eles trabalharam muito, não conseguiram usufruir tanto assim da vida quanto a gente pode. Imagina, talvez não tiveram nem escolha de aonde morar, que emprego ter. Hoje a gente tem muita escolha. Então para nós pode ser diferente, para nós pode ser mais leve. Mas a gente só consegue se permitir se a gente tiver gratidão por essas pessoas que vieram antes. Especialmente nesse caso, que tem uma conexão direta, né, através de ser
herdado um nome. Eu chamo isso de padrinho de alma, madrinha de alma, aquela pessoa que no coração, mesmo que você não conheça fisicamente, o teu coração se sente profundamente conectado. Então, se você percebeu que teu filho começou a repetir algumas coisas do bisavô, esse é o movimento de eu vou amar conscientemente para que eu não precise amar repetindo o comportamento. Deixa eu usar esse conceito para falar uma coisa bem interessante, polêmica talvez, acho que não. Vocês são alecrins dourados, para vocês não é polêmico. Por exemplo, quando o filho começa a repetir um comportamento do pai que a mãe considera destrutivo. Muitas vezes o casal até é separado. Às vezes a mãe tenta afastar ele do pai porque ele está ficando parecido com o pai. Só que quanto mais afasta, mais ele vai repetir o comportamento. Qual é a lógica? Se eu não posso amar no meu coração, se eu sinto que amando o meu pai eu estou traindo a minha mãe porque ela fala mal dele, olha o perigo. Então ele começa a amar através do comportamento que muitas vezes é destrutivo. Fez sentido? Ou seja, amar a pessoa, aproximar um do outro, é o movimento de solução, é um paradoxo. Quanto mais eu tento afastá-los, mais eles se tornam iguais. Talvez tenha servido para alguém. Palavras maravilhosas, saudade de você. Saudade também, Kika, quanto tempo, né? A Adriana colocou, já garanti minha vaga no grupo dia 15. Leandra, perfeito, muito sentido. Nossa, fez muito sentido. Nossa, emocionada, faz muito sentido. Muito obrigado. Kika colocou, já faz tempo que aprendi a me abraçar e me beijar e dizer para mim na frente do espelho como eu sou linda e importante. É uma cura. A gente só consegue amar a nós mesmos se a gente consegue amar os nossos pais. Eis um segredinho. E eu vou contar outro segredinho então. Se você não consegue se ver como alguém valoroso, o mundo não vai conseguir te ver como alguém que tem valor. Se você não vê a luz que habita em ti, se você não vê valor nos teus gestos, no teu conhecimento, na tua capacidade, não espere que as outras pessoas vão fazer isso. Se você não é capaz de se elogiar, não espere que o teu chefe te elogie. Não espere que o teu marido te elogie. Chocada. Boa noite. Chocada, eu gostei. Boa noite e gratidão. Próxima pergunta. Meu filho tem o mesmo comportamento do pai e eu não falo mal do pai dele. Mas sempre quando ele fala alguma coisa pra mim, acho que a atitude dele é igual à do pai dele. Sem entrar muito no teu caso pessoal, Suzana, às vezes a mãe não gosta do comportamento do marido, ou do ex-marido, né, do pai do filho, e não fala nada, só que os filhos são os jaguar, eles sentem. Tem um ditado que diz, aquilo que a mãe cala, o filho fala. Então, às vezes, aquilo que você engole, o filho vai colocar para fora. Pode acontecer, tá? O que mais que pode acontecer? Eu diria o movimento de solução é ama no filho aquele comportamento que ele faz igual ao pai. Muitas vezes, quando a gente não consegue aceitar um comportamento do cônjuge, é porque antes disso, um dos nossos pais fazia também algo parecido que a gente julgava nos pais. Daí no relacionamento de casal, você se irrita quando teu marido faz isso ou quando tua esposa faz isso,
porque lembra a tua dor antiga, de um julgamento antigo. Então você tem uma oportunidade de amar no marido ou no filho aquilo que antes, lá no passado, a gente excluía. Então, às vezes, os filhos também são maravilhosos porque eles são tomados a serviço para que os pais possam crescer como pessoas e possam incluir mais no coração, trazer mais aceitação também. Como faz para participar do grupo do dia 15? Eu vou mandar as informações para quem me perguntar, tá? Então, me manda uma mensagem no privado ou faz o seguinte, diz assim, eu quero informações, eu quero ir no grupo, a minha irmã tá na live, ela vai salvar o teu nome e depois a gente vai te chamar, pode ser? Então, quem quer ir no grupo dia 15, coloca ali, eu quero ir no grupo dia 15, que daí a gente vai chamar. Bem-vindos aos que vão chegando. Próxima pergunta. Desfrutar com prazer é pesado demais? Tem uma outra pergunta que é parecida que é saber relaxar e não se preocupar. Vou trazer um pequeno conceito sobre isso, tá? Muitas vezes nós ficamos leais à nossa família de origem e a gente se sente leve, a gente se sente inocente quando a gente repete e a gente sente culpa quando a gente faz diferente. Essa consciência pessoal que se comunica através de culpa e inocência, ela faz com que a gente se sabote. Então você vai tender a repetir para se sentir inocente. O que você precisa fazer então? Tu precisa olhar no teu coração e perceber a quem eu estou sendo leal quando eu não consigo descansar. A quem eu estou sendo leal na minha família quando eu não consigo relaxar, quando eu não consigo usufruir das coisas boas da vida. Ou quando você só trabalha e você não consegue se autorizar a se divertir. Você não consegue se autorizar a tirar um dia de folga que você sente culpa porque você não está sendo produtivo. Quem mais já se sentiu assim? Pergunta que eu faço para quem se sente assim é: quem na tua família não pôde descansar? Quem na tua família trabalhou tanto a ponto de você querer fazer o mesmo para honrar aquela pessoa? E quando você se der conta de que você está fazendo isso por amor inconsciente a alguém que não pôde descansar, talvez seja tua mãe, talvez seja teu bisavô, talvez seja todo mundo da família. E aí você olha para eles, para cada um com muito amor, e você pede uma permissão para fazer diferente. E você vai fazer diferente por amor a eles. Fez sentido? Então nós precisamos de permissão para conseguir usufruir as bênçãos da vida. Muitos de nós não sentimos permissão. Muitas pessoas falam em merecimento, né? Eu não me sinto merecedor. Eu não gosto muito da palavra merecedor, porque quando eu digo eu mereço, parece que eu não preciso fazer mais nada. E eu preciso continuar servindo, né? Ajudando, fazendo valer a pena a fé que Deus tem em mim. Então eu não gosto muito do merecedor, mas eu gosto da palavra permissão. O que você precisa fazer para se permitir descansar? Para você se permitir usufruir das bênçãos que a vida tem para ti. Essa permissão você sente que você recebe da tua origem, da tua família de origem. Então esse é um movimento que vocês precisam fazer, tá? Não só as duas que fizeram a pergunta, mas eu acho que muita gente aqui da live também, tá? Muita gente colocou, inclusive, eu sou assim. A Vivi colocou, no mundo lá fora isso acontece.
Em outro estado, talvez isso aconteça, né? Nós somos todos alecrins dourados. A minha mãe está na live. Boa noite, mãe. Atrasada, mas cheguei. Faz total sentido. A vida é movimento. Ó, vou avaliar. Eu não me permito descansar. Fica mais leve mesmo. Nós precisamos nos permitir fazer diferente nesse sentido também. Descansar mais, usufruir mais. Não numa postura de eu mereço. Não numa postura arrogante. É numa postura leve. O lazer é muito importante para a saúde também. Você precisa descansar também para que a tua saúde fique forte e então você possa servir também mais através de uma boa saúde. Então, tudo isso faz parte, tá? Próxima pergunta. Sair do julgamento. Como é que eu posso interpretar essa pergunta? Sair do julgamento. Se a pessoa está julgando e ela quer sair do julgamento, sair do papel de julgador, às vezes não dá pra gente se pegar pela orelha e dizer para de julgar. Assim não funciona. A postura que funciona nesse caso é você olhar para a pessoa que você julga e imaginar que você vê toda a história dela, imaginar que você vê os pais dela atrás dela e perceber que todo comportamento pode ser uma forma inconsciente daquela pessoa estar amando alguém da família dela. Então você para de olhar para o comportamento que antes você julgava como algo destrutivo, mesmo que seja, mas você passa a olhar em um outro nível de profundidade, em um outro nível de consciência. Uma forma inconsciente de estar incluindo alguém que foi excluído. Você vai ver o amor por baixo do comportamento. Então aquilo que antes você julgava, você vai respeitar. O curioso é que quanto mais a gente respeita e inclui, menos o comportamento vai te incomodar porque parou de conectar contigo. Você já aprendeu com isso, então não precisa repetir a lição. Né? Agora, se você se pegou no lugar de julgadora, né? Eu diria isso. Se na pergunta você quis dizer como sair do julgamento, né? Eu tô sendo julgada, aí a resposta é outra. Quando a gente é julgado, a gente precisa ouvir, mas a gente não pode ficar ruminando. Então você ouve o julgamento e diz o que eu posso melhorar a partir desse julgamento que veio. Não fica ruminando, toma uma decisão e segue a vida. Não perde tempo, mas traz para o coração e segue a vida. Mas eu acrescentaria algo importante. Se as pessoas te julgam, muito provavelmente é porque no teu coração você tem um auto-julgamento. Tudo aquilo que você tem no teu coração de insegurança, incerteza e julgamento de si mesma, as outras pessoas vão verbalizar aquilo que já está no teu coração. Recentemente eu falei para os alunos no curso de cura de trauma, se as pessoas começam a dar muita opinião sobre a tua vida, é porque você está permitindo, através da tua postura. Você não tem certeza do que tu quer e isso abre um espaço para que as outras pessoas opinem sobre a tua vida. Não adianta ficar bravo porque eles estão opinando sobre a tua vida, é você que está permitindo de uma maneira inconsciente. Então você precisa ter claro no teu coração o teu posicionamento e então as pessoas simplesmente vão entender, é isso, está decidido, não tem nem por que eu acrescentar algo. Vou dar até um exemplo. Quando a gente fala, né, de constelação familiar, muita gente não entende, muita gente não aprofunda, né,
não vai estudar, tipo que nem aqui, né, por exemplo. E às vezes a pessoa acha, sei lá, as mais diversas coisas. E algumas pessoas julgam, né? Só que eu não passei por isso, eu não fui julgado. Agora tem pessoas que eu conheço que estão ali recém começando, que tem pouquíssimos seguidores também, pessoas que conhecem o trabalho e mesmo assim tem menos chance de ser julgado e são julgadas. Aí a reflexão que eu faço para essas pessoas é: você não tem certeza do que tu quer. Você não tem certeza que você ama fazer isso. Se você tivesse certeza, as pessoas não iam achar espaço para te julgar. Nunca coloque a responsabilidade do aprendizado nas costas do outro. Tudo que acontece com a gente diz respeito a nós, é um aprendizado nosso. Então, se você é julgado, o que no teu coração permitiu que isso acontecesse? Se as pessoas estão opinando sobre o teu relacionamento de casal, qual insegurança, o que você precisa mudar no teu coração para que isso não aconteça mais? Porque relacionamento de casal é algo sagrado, não deveria ser aberto, ficar pedindo opinião, e as pessoas não deveriam se intrometer também. Fez sentido? Ai, às vezes eu dou umas puxadas também, né, aqui no conteúdo. Ouçam com o coração. Que maravilhoso exemplo a Tabata disse, né, para parar de julgar. E a Andrea colocou: e ao julgar os pais, como parar de querer mudá-los? Sabe qual a definição de amor? Amar significa: eu vejo o outro como ele é e eu me alegro com o outro como ele é. Se eu quero mudar o outro, eu não estou amando ele. Que forte, né? Eu acho que isso é o suficiente por hoje. Próxima pergunta. Eu sou aquela que não consegue dizer não e estou sempre me torturando, preocupada com o julgamento alheio. Isso acaba comigo. Quando a gente se preocupa muito com o julgamento alheio, com o que os outros pensam de nós, e a gente quer ser bonzinho demais e a gente não sabe nem dizer não, na verdade a gente está sendo egoísta. Que interessante, né? Muitas pessoas, por egoísmo, fingem que não são egoístas. Quando eu me preocupo com o que o outro pensa de mim, onde é que está o foco? O foco está no servir, em levar o meu talento para tornar o mundo um lugar melhor? Ou o foco está na minha reputação, que diz respeito apenas a mim e que não vai tornar o mundo melhor? O foco precisa sair de nós. O foco precisa ir no servir, naquilo que eu tenho para entregar, no mundo, no outro, no futuro. Essa é a mensagem da live de hoje, né? Comecei falando isso, terminei falando isso. É uma mudança completa do olhar sobre o assunto. Então eu preciso olhar de uma maneira diferente para que eu consiga me sentir mais livre. Uau, né? Pessoal, tirem um print da live e coloquem nos stories com a frase que mais marcou, o aprendizado que mais marcou na live de hoje. Então, tirem um print da live e compartilhem nos stories com a frase que mais marcou, que depois eu vou compartilhar. E isso é para que, às vezes, mais pessoas que precisem de uma frase que foi dita hoje, foi dita tanta coisa hoje, tanto conteúdo hoje, acho que vários, inclusive, estavam com o caderninho, né? Que nem acontece sempre. Então, postem com uma frase, com um aprendizado que vocês tiveram a partir da live de hoje, que isso pode ajudar outras pessoas e isso também nos motiva a estar aqui de novo, né? Entregando conteúdo de forma gratuita toda semana, toda quarta-feira. Tem mais algumas perguntas aqui.
Deixa eu ver bem rapidinho, tá? Por isso que eu fechei os comentários. Já abro de novo para vocês tirarem o print. E também porque tem várias outras perguntas aqui que fizeram anteriormente. Não consigo dizer não e manter o foco na alimentação saudável e me saboto. Por tudo que eu estudei de psicologia analítica, constelação, filosofia, neurociências, cura de trauma, parece que tudo está conectado. Se você sabe fazer algo bem feito, provavelmente você vai fazer também bem feito o restante. Aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. A forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você comece dizendo não, colocando o teu limite. Depois disso, você vai tendo firmeza nos teus passos. Depois disso, você vai tendo mais controle inibitório diante do alimento. Se você não tem um controle sobre si na hora de se alimentar, né, você pode estar se sabotando ou você pode não estar se controlando, por exemplo. Como isso se conecta com a minha incapacidade de dizer não ali na vida também, para as pessoas? Como isso se conecta com a minha inabilidade de me conectar comigo mesmo? Ou com os julgamentos que eu tenho diante dos outros. Eu quero mudar os outros, mas daí o foco está em querer mudar o outro. Fico olhando para os defeitos do outro, mas eu preciso olhar para mim. E com amor. E a sabotagem também pode ser uma forma inconsciente de estar amando alguém, incluindo alguém, né? Ativei os comentários de novo, fiquem livres para comentar. Não vou conseguir responder todas as perguntas, tá? Ficou algumas, eu vou responder nos stories, essas perguntas que faltaram, e algumas eu vou responder na live da quarta-feira que vem, tá? E então escrevam aí nos comentários o que marcou na live de hoje. E eu quero encerrar dizendo uma coisa muito importante também. Comecei com um recado muito importante e vou terminar com um recado muito importante. Muitas vezes a gente está com uma postura de tomador diante da vida, onde a gente está pedindo muito para a vida. Eu mereço, então eu fico pedindo para a vida. Mas eu preciso parar de pedir. Tem um versículo bíblico que diz assim: que suas preces sejam sempre de agradecimento. Não façam pedidos, façam agradecimentos. A quem tem muito mais lhe será dado. Essa é uma frase que eu amo muito de Jesus. Eu preciso ser capaz de olhar para a minha vida, para o meu profissional, que muitas pessoas perguntaram sobre o profissional, e dizer assim: muito obrigado. Tá ótimo assim. Então, a partir desse momento, talvez mais será concedido a ti. Mas se você está pedindo demais, talvez você ainda não agradeceu o que tu tem. A gratidão torna aquilo que você tem o suficiente, e o suficiente em abundância. Então, que a gente possa se propor a olhar para aquilo que a gente tem na nossa vida e perceber: isso é o suficiente. Eu tenho o suficiente em abundância. E isso é maravilhoso. Quando mais chegar até você, você vai se sentir tão feliz porque você nem esperava. Vai ser como um presente. Toda cura é um presente. Quando a gente exige a cura, ela não acontece. Mas quando você agradece a doença, a cura vem como um presente. Quando você agradece ao profissional e às pessoas que te apresentam desafios, você pode receber presente de mais pessoas se conectarem contigo. Quando você considera que foi o suficiente, justo e bonito os relacionamentos anteriores que você teve, talvez nesse momento você esteja pronta, então, para encontrar a pessoa que vai ficar. Que a gente sempre lembre
E não se esqueça de se lembrar que a gente tem o suficiente em abundância. Então vamos se conectar mais com isso, né? E a partir disso, a gente precisa fazer algo de bonito, de bom para o mundo. Entregar, ajudar outras pessoas. Brilhar, ser luz, né? Muitos corações, mãozinhas, gratidões. Eu aprendo sempre, muito bom. Frase para todas as situações desafiadoras. Nunca é o outro, sempre sou eu. Isso mesmo, Silvana. Corações. Gratidão, sempre sou grata quando eu acordo e quando eu deito sempre. Gratidão pelo novo dia que Deus me deu. Gratidão por tantos ensinamentos. Abri um caderno com o nome do Ângelo. Adorei, Mara. Na pós eu dou um caderninho para cada um. Você me disse que vai fazer a pós, né? Um caderninho só para com os ensinamentos das lives. Tu já vai ter um caderno completo quando começar a pós. Suficiente, justo e bonito. Talvez se encontre a pessoa que vai ficar. Fez muito sentido. Maravilhoso, Ale. Gratidão a todos os ensinamentos, gratidão, fez muito sentido, gratidão, gratidão. Liane, eram essas palavras que eu precisava ouvir. Eu acho muito maravilhoso quando acontece isso, né? Às vezes a gente nem se programa para live e de repente a gente ouve aquilo que a gente precisava ouvir. E nada é por acaso. Nada é por acaso. A vida toma as pessoas a serviço para nos trazer a resposta que a gente precisa. Gratidão pelo que vivi, pelo que estou vivendo. Muito bem, Rosana. Pessoal, muito obrigado então a todos que estiveram na live de hoje. Nos vemos na quarta-feira que vem, às 20 horas. Essa live é semanal, tá? E para quem vai no grupo do dia 15, a gente se vê no grupo dia 15 também. Eu vi que várias pessoas que comentaram estão inscritas. Até mais e vamos lembrar sempre, né? De levar no nosso coração a fé, a esperança e o amor, que a gente coloque os nossos talentos a serviço da vida, que a gente possa também agradecer aquilo que a gente tem, sem esperar nada mais do que aquilo que é. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima.